A Agricultura BR traz para você informações e principalmente uma entrevista muito importante para falar a respeito de fertilizantes. E uma das questões que vão ficando é em relação, primeiro, a como que está o cenário agora, o setor, questão de logística, como que ela tem afetado, alguns números que têm sido apresentados em torno da importação de fertilizantes para o Brasil, a entrada de fertilizantes no Brasil, afinal, quais fertilizantes estão entrando e quais estão mais escassos. E para falar a respeito destes assuntos, eu vou conversar agora pela internet com Marcelo Melo, analista da Stonex, que participa do programa conosco ao vivo. Marcelo, sempre um prazer tê-lo por aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. E Marcelo, trazendo primeiramente algumas atualizações em torno do mercado de fertilizantes, cenário internacional, como que, neste momento, a logística tem influenciado para os fertilizantes, principalmente em relação às aquisições, o preço e a chegada aqui no país. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Olha, Fabiano, a situação está muitíssimo melhor do que esteve. Nós estivemos conversando aí talvez há 2 meses atrás, a situação era crítica. E de lá para cá, apesar do conflito na Rússia seguir, ele, digamos, toda a logística está se ajustando, o volume de navios russos vindo para o Brasil subiu bastante, não está totalmente normalizado, mas está bastante adequado. Tivemos também no mês de abril e no mês de maio uma importação, um volume de carga entrando no Brasil, não apenas de origem russa, mas de outros países, muito grande. No caso de fósforo e de potássio, onde nós tínhamos problemas, o volume que entramos em abril e maio foi muito grande. Em abril foi o dobro do que entrou em abril do ano passado, e isso fez regularizar os estoques internos. Em paralelo a tudo isso, nós também tivemos, como nós já comentamos lá atrás, outras oportunidades aqui com vocês, nós tivemos vamos dizer, parte grande da demanda aí para a safra verão já está adequada, já foi negociada. Nós temos aí, talvez esteja faltando comprar ainda uns 20, 25% máximo, que é a mesma situação que estávamos no ano passado, ou seja, também aqui estamos regularizados, porque em fevereiro estávamos muito atrasados, então foi feita essa compra. E no transcorrer dessa compra, foi feito o que a gente chama de uma racionalização das aplicações ou distribuição de demanda, que é uma palavra um pouco mais forte, porque os preços estavam muito altos, havia um risco iminente de falta ali para o segundo semestre. Então todo mundo realmente fez uma compra mais racional e diminuiu aí por volta de 20, 25%, às vezes até mais, do consumo de fósforo e potássio. Então, isso junto, ou seja, importações mais altas, regularização do volume agora de navios vindos da Rússia e uma redução da interna fez com que a oferta encontrasse a demanda. Nós estamos numa situação bastante cômoda agora, sem nenhum problema nesse sentido. Marcelo, em torno dessas ações, né? Primeiro a questão da demanda, que foi mais racional, como você acaba de nos explicar, e também em relação à melhora mesmo de um processo logístico. O quanto que essa demanda mais racional, ela atuou, né? Qual foi o peso dela em relação a esse momento melhor que é visível neste momento, não só no Brasil, mas também em outros países que demandam esse tipo de produto? Essa pergunta é interessante. Eu reputo como um dos fatores mais relevantes para que os preços tenham se acomodado e começado a baixar, não é? Então, se nós olharmos o fósforo, ele caiu bastante. Nós estávamos com fósforo a $1.300, estamos agora a 1.100, então ele caiu bastante. E também quando a gente olha o potássio, estávamos a 1.200, agora também já caímos um pouco, estamos aí também perto de 1.000, 1.100 mais ou menos. Então, houve uma acomodação, não vemos uma tendência de alta de preços, acho que agora há estoques
adequados para o mercado, mas também a gente não vê muito uma tendência de queda muito intensa daqui para frente, até agora a compra, vamos dizer, o início da safra verão, né, aí em setembro. Então, até de novo retomando logística, na verdade nós estamos com um problema interno muito sério, que obviamente todo mundo está acompanhando, que é o problema do petróleo, que não para de subir, está pressionando muito os preços locais, há toda uma discussão sobre ajuste de ICMS, sobre, enfim, está se trocando mais uma vez o presidente da Petrobras. Então, tudo isso está deixando o mercado inseguro, né? De certo modo. A Argentina esteve, eu não sou um especialista em petróleo, não estou falando aqui nesse sentido, mas eu digo, só acompanhando o jornal, nós vemos que a Argentina esteve na iminência de ter uma crise de, de diesel, né? E nós não podemos correr o risco de ter uma crise de diesel também. Então nós temos que tomar muito cuidado. Você imagina se nós tivermos uma crise de diesel lá por volta de agosto, setembro, um problemaço, né? Então, com tudo isso, falando da logística interna, eu acho que todo ano também a gente costuma ter um nó logístico quando chegamos lá em setembro, outubro, de modo que eu acho que agora a melhor coisa a fazer é quem ainda não completou as suas compras para a safra verão, que o faça e que procure receber o produto, se possível, antecipadamente, não deixar para receber lá em setembro, que pode ser um problema, né? Essa seria a nossa recomendação agora, Fabiano. E, Marcelo, ainda falando sobre as questões, você falou que agora vai para o mercado, vai fazendo essas aquisições, e você acredita que mesmo agora, com um cenário melhor, né, melhor, mas claro que não é como já vimos antes em relação a quem faz a compra, que faz a aquisição desses produtos, essas compras aqui, para quem demanda, precisam seguir dentro dessa racionalidade, essa nova formatação de planejamento de produção no Brasil? Eu acredito que sim, inclusive porque o preço ainda está muito alto. Ele cedeu, né, de modo relevante, mas ele ainda está muito alto. Então, o que, que acontece? É natural, o produtor rural, quando ele faz a conta que a gente chama da relação de troca, ela, no caso do nitrogênio para o milho, daí nós podemos falar da safrinha em um minuto, ela melhorou, nós estamos já na média dos últimos 5 anos, então a relação está adequada. Bastante boa, até, eu diria. Mas quando você fala ainda de soja para MAP ou de soja para potássio, as relações são bem ruins, elas estão muito deterioradas, né? Apesar dos grãos estarem num patamar alto de preço. Então, é natural que o produtor rural faça uma racionalização, use um pouco menos, né? Inclusive ele diminui o risco dele se ele tiver uma quebra e se ele investir o que ele costuma investir em volume com o preço muitíssimo alto, é um investimento grande, é um problema financeiro mais sério para ele. Então, eu acho que sim, deve continuar isso, sim. Marcelo, para encerrarmos aqui a nossa entrevista, essa situação que nós estamos vendo, né, que já foi pior, mas esse é um cenário que ele não se resolve, mesmo pensando no ano que vem, até pensando na próxima safra de milho, que vai ser cultivada com a colheita dessa soja, ela não se resolve. Esse cenário de ter esse tipo de planejamento, de ter esse tipo de atuação, ele deve seguir também para a safra de inverno, para a segunda safra brasileira. Pois é, na safra de inverno, onde você está falando principalmente da safrinha de milho, você está falando de nitrogênio, é muito difícil cortar a aplicação de nitrogênio. Então, esse conceito do uso racional é mais complicado, tá? Dá para fazer alguma coisa, mas ele é bem mais complexo. E de qualquer maneira, até aproveitando esse gancho, Fabiano, o momento é um momento ideal para comprar. Os preços de nitrogenado chegaram a cair nos Estados Unidos 60%, no Brasil 55%, então a queda em ureia foi muito violenta. Na semana passada tocamos o ponto mais baixo e a gente acredita que agora nós vamos começar a subir. É sempre normal, a gente tem um rally no segundo semestre e nós estamos começando. Então a gente acredita que o momento de compra para safrinha é agora. É o melhor momento de compra de nitrogenados para safrinha.
Agora, a continuação da sua pergunta, que é muito boa, e a safra do ano que vem, como é que vai ser e tal? É mais complicado, porque, na verdade, a nossa opinião é que o mercado agora vai entrar no que a gente chama num canal de baixa. Então, apesar, como eu estou falando, mas o nitrogênio vai subir forte agora. Mas apesar disso, ele não vai chegar nos pontos altos onde nós chegamos, ou seja, cada vez que a gente subir, o pico do aumento de preço vai ser menor que o pico anterior, né? E cada vez que nós cairmos, também o vale dos preços, ou seja, o quão profundo o preço vai chegar, também vai ser mais baixo que anteriormente. Então isso é o que a gente chama de um canal de queda, ou seja, onde os preços tendem a ser sempre um pouco menores do que anteriormente. Não é uma linha reta para baixo, ele vai sobe, desce, só que ele sobe menos, né, e desce mais. Então, nessa situação, eu não acho recomendável antecipar compras do ano que vem, apesar dos mercados estarem mais baixos. E, de novo, sim, você tem razão. Enquanto os preços estiverem altos e as relações de troca não forem adequadas, o melhor é fazer um uso racional da aplicação de fertilizantes. A gente já estava encerrando, mas aí eu recebi aqui uma pergunta da Marinês Vilela, que está participando do programa aqui conosco, e ela questiona a respeito de dólar. E o dólar ele vem com um cenário no qual ele é altista neste momento, por conta de taxa de juros nos Estados Unidos, e aqui no mercado doméstico brasileiro nós estamos em ano de eleição, e essa corrida eleitoral ela fica mais intensa logo mais. E corrida eleitoral no Brasil, naturalmente, ela traz um cenário de moeda, o real, mais enfraquecido frente ao dólar. Pensando nesse repique para esta safra, momento de fazer aquisição, parece que é esse mesmo, Marcelo? Então, de novo, se você pensa principalmente em soja, a ligação com o dólar da soja é muito grande também. Então, o que eu estou te dizendo é que é importante você se proteger do fertilizantes, comprar, já ceder o preço do fósforo e do potássio, alguma coisa, e não tende a ceder muito mais daqui para frente até a safra verão. Então, e há problemas logísticos há um risco de termos problemas logísticos ali na entrega da safra. Todo ano temos alguma coisa, pode ser que esse ano seja pior, por esse problema do diesel, né? Então eu acho que nessa situação, considerando que se o dólar já esteve mais barato e agora subiu, mas a soja também com isso também subiu. Então o importante é você administrar no mesmo momento porque aí você sai do risco dólar. Esse é um problema de fato. Mas ao fazer isso simultaneamente, quando você tem essas culturas bastante ligadas com o preço em dólar também, você tem essa possibilidade de organizar dessa maneira.